Há histórias que o Brasil preferiu silenciar, e entre elas existe uma tão sombria que raramente aparece nos livros. Nas senzalas do Nordeste, algumas mulheres escravizadas simplesmente desapareciam, sem gritos, sem vestígios, sem explicações. Os senhores falavam em fugas, os registros oficiais se calavam. Mas entre as paredes de barro, entre olhares que nunca podiam ser erguidos, crescia um segredo que atravessou gerações como um sussurro proibido. Hoje, você está prestes a entrar nesse território de sombras, onde cada detalhe ocultado pela história revela algo maior, algo incômodo, algo que pode mudar para sempre a maneira como você entende o passado do Brasil. Se continuar, prepare-se. O que vou contar não é mito, nem lenda. É a verdade que ninguém teve coragem de escrever. Nos dias em que a história do Brasil ainda era escrita a sangue e fogo nos troncos dos engenhos, antes que qualquer livro ousasse registrar o que vivia nas frestas da noite, existia um silêncio que falava mais alto do que qualquer voz humana. Era um silêncio ancestral, pesado, que se derramava sobre a terra ao cair do sol, como um manto vivo. E nesse manto respiravam segredos que se moviam devagar, como serpentes adormecidas à espera do momento certo para despertar. As noites daquela época não eram simples intervalos entre dias, eram entidades. E quem vivia nelas sabia disso. A escuridão parecia ter consciência. Movia-se de maneira súbita, depois parava, observando. Deslizava entre as árvores como fumaça densa. Encostava-se nas paredes de barro das senzalas como uma mão invisível, tentando escutar os sussurros do lado de dentro. E havia sussurros. As fogueiras pequenas, acesas pelos escravizados ao final dos trabalhos, iluminavam apenas uma pequena roda de rostos cansados. A luz era fraca, mas suficiente para mostrar o brilho estranho nos olhos das mulheres mais velhas, aquelas que traziam consigo memórias que vieram atravessando o oceano, guardadas como amuletos invisíveis. Essas mulheres, em noites sem lua, permitiam que a voz escapasse baixinha, quase sem querer. Seus lábios moviam-se devagar, como se temessem ser escutados por alguém ou por algo. E o fogo estalava, como se respondesse. Elas falavam de histórias que não pertenciam ao Brasil, mas que encontraram no Brasil uma continuação profunda. Histórias de espíritos que dormiam dentro das montanhas, de sombras que sabiam caminhar sem pés e de vozes que vinham do chão e que só podiam ser entendidas por quem tinha a alma desperta. As crianças, mesmo sonolentas, escutavam. Os homens, fingindo desinteresse, escutavam também. A mata escutava mais atentamente que todos. E havia algo naqueles contos que não era apenas memória, era advertência. As mulheres falavam de um tipo de escuridão que não era inimiga, mas guardiã. Falavam de portas que só se abriam durante a noite. Falavam de ancestrais que não abandonavam seus descendentes, mesmo que arrancados de suas terras. Mas havia uma história. A história que ninguém ousava terminar. Uma história que começava sempre da mesma forma, com um arrepio nas costas, um vento inexistente que atravessava o pátio e um silêncio pesado que descia sobre todos. Uma história sobre mulheres que desapareciam. Não era fuga, não era morte, não era punição. Era algo diferente, algo que ninguém conseguia explicar. Algo que parecia pulsar por baixo da terra desde antes do Brasil existir. Quando alguém começava a contá-la, as chamas tremiam. O ar ficava espesso. Os mais sensíveis sentiam o coração acelerar. E sempre, alguém interrompia antes do final.
Era como se a própria narrativa tivesse vida, como se ela não quisesse ser completamente revelada, como se aguardasse o momento certo para ser contada por inteiro. E esse momento chegou. A história que nunca queria ser dita agora pressiona as paredes do tempo, obriga-se a sair, força-se a ser narrada, porque algo profundo, antigo, silencioso e poderoso finalmente quer ser lembrado. E pela primeira vez em séculos, a verdade decide emergir do chão. 2. A falha original. A raiz do mundo partido. Muito antes de existir qualquer engenho, antes mesmo de a palavra Brasil ter sido pronunciada pela primeira vez por boca humana, havia sobre aquela terra um equilíbrio tão profundo que se estendia por camadas invisíveis do mundo. Era um equilíbrio silencioso, sagrado, entre tudo o que vivia acima e tudo o que respirava por baixo da superfície. Os indígenas sabiam disso intuitivamente. Os africanos reconheceram esse pacto assim que seus pés tocaram o solo estranho. E ambos, ainda que separados por circunstâncias cruéis, compartilhavam a mesma compreensão ancestral. A terra é viva, e tudo que é vivo, um dia, reage. Os colonizadores, porém, não entendiam nada daquilo. Para eles, a terra era matéria bruta, objeto a ser moldado, arrancado, pisoteado, explorado. Mas para os povos que viviam ali antes, e também para os que foram trazidos à força, a terra tinha espírito, tinha memória, tinha humor, tinha limites. E esses limites foram ultrapassados com brutalidade. O primeiro sinal da falha original não foi grande. Não houve terremoto, não houve incêndio, não houve tempestade. A ruptura começou pela ausência. Uma ausência quase imperceptível. O canto noturno dos pássaros cessou por longos minutos. Depois, horas. Depois, noites inteiras. A mata, que sempre tivera seu próprio idioma, ficou muda. Os mais velhos perceberam na hora. A noite sem canto era um mau presságio. Logo em seguida, vieram os animais. Veados, tatus, pequenos primatas começaram a migrar, atravessando trilhas com pressa incomum, como se fugissem de algo que se movia devagar, mas que ocupava tudo o que tocava. Uma presença que não tinha corpo, mas que pesava o suficiente para incomodar o instinto de todas as criaturas vivas. Depois, veio o rio. Havia um rio extenso, que os povos chamavam de Rio de Dentro, não por sua localização, mas por sua profundidade espiritual. Eles acreditavam que espíritos ancestrais viajavam por ele, mas os colonizadores decidiram desviá-lo para alimentar sua nova construção, o engenho. E naquele dia, quando as águas foram obrigadas a mudar seu curso, o rio gritou. Não foi som humano, não foi som da natureza comum. Foi uma vibração profunda que fez o ar tremer, fez a mata silenciar, fez os pássaros voarem de uma só vez para longe. Foi como um uivo preso por séculos que finalmente escapou. E a terra registra. A partir daquele momento, nada mais foi como antes. A terra, que antes recebia passos como maciez, passou a responder com frieza. O solo endureceu em alguns lugares e cedeu em outros, criando buracos não naturais, rachaduras que ninguém conseguia explicar. As raízes das árvores começaram a se mover de forma incomum, formando desenhos no chão. Desenhos que os mais velhos reconheciam, mas não ousavam comentar. Às vezes, a terra parecia pulsar. Era sutil, mas perceptível para quem prestava atenção. Parecia um coração enterrado vivo, batendo devagar, mas batendo. Os colonizadores diziam que era superstição. Os indígenas diziam que era aviso. Os africanos diziam que era resposta. E estavam certos. A falha se aprofunda. Com o passar dos meses, a ruptura se tornou mais evidente, não apenas no chão, mas no ar. O cheiro da mata mudou.
O vento, que antes era leve, carregava agora um perfume denso, quase fermentado, como se as raízes estivessem exalando algo acumulado por séculos. Algumas árvores começaram a sangrar seiva escura. Pedras começaram a esquentar à noite. Caminhos usados por gerações desapareceram, engolidos pelo mato dentro de semanas. A terra estava enviando mensagens, mas ninguém que tivesse poder estava disposto a escutá-las. Quando o primeiro engenho foi construído naquela região, ele não foi apenas uma construção física, foi uma agressão espiritual. O solo sagrado, que por tanto tempo serviu como lugar de ritual, descanso e passagem entre mundos, tornou-se o piso de uma estrutura cruel, marcada pelo som de correntes e gritos. As vigas de madeira, arrancadas de árvores ancestrais, gemiam durante a noite. Alguns capatazes juravam ouvir a madeira estalar como se respirasse, mas se recusavam a admitir. Debaixo da construção, a terra parecia inquieta. A sensação era de que algo havia despertado, mas ainda não havia decidido como agir. E então, o pacto foi rompido de forma irreversível. O momento que marcou para sempre aquele solo não foi registrado por nenhum cronista da época, mas ficou gravado na memória da terra. Foi quando um dos senhores mandou destruir um pequeno círculo de pedras localizado atrás da senzala, dizendo que atrapalhava a ampliação do engenho. Mas aquele círculo não era um enfeite. Era um antigo portal espiritual, um lugar de oferendas, um ponto de conexão entre mundos. Quando a última pedra caiu, o chão tremeu. Levemente, mas tremeu. Um tremor que ninguém percebeu conscientemente, mas que foi suficiente para abrir rachaduras profundas na essência daquele lugar. O despertar do que estava adormecido. Um grande espírito, uma força ancestral que residia no subsolo, finalmente despertou. Não um ser monstruoso, não um demônio, não uma lenda europeia, mas uma inteligência da terra. Algo tão antigo quanto o solo, tão consciente quanto o vento, tão silencioso quanto as raízes. E ela começou a observar, a aprender, a esperar. Porque, como toda força ancestral, ela sabe que o tempo é paciente e que tudo o que é ferido, um dia, cobra. Antes de qualquer desaparecimento, antes de o primeiro nome se perder na escuridão, antes de qualquer rumor virar temor, os sinais já estavam lá. Pequenos no começo, quase dóceis, quase tímidos. Mas sinais não tímidos, sinais pacientes. Como se algo antigo estivesse apenas sondando o terreno, testando a firmeza da realidade, percebendo a movimentação humana, estudando quem merecia ser ouvido e quem merecia ser ignorado. E quem escutava eram sempre os mesmos: as mulheres, os velhos, os animais. Os senhores nunca ouviam nada, porque seus ouvidos não eram feitos para ouvir a terra. E a terra, naquele tempo, falava alto, mesmo no silêncio. Os cães foram os primeiros a perceber. Sempre são. No início, seus latidos pareciam simples inquietações, como se farejassem algum predador distante. Mas algo mudou quando começaram a latir não para o mato, não para a estrada, não para o engenho, mas sim para o chão. Sim, para o chão. Eles rosnavam com o corpo arqueado, os pelos eriçados, as patas tensas, como se a terra estivesse emitindo um som inaudível que só eles conseguiam captar. Alguns cães se recusavam a entrar na senzala à noite, e empacavam na porta como se uma presença invisível lhes bloqueasse a passagem. Outros fugiam para o mato e nunca mais retornavam. Os capatazes riam, mas as mulheres não riam. Elas sabiam que o primeiro aviso da terra sempre chega pelos ouvidos dos animais.
O segundo pressentimento, o ar que muda. O ar começou a carregar um cheiro estranho. Não era cheiro de podridão, nem de morte. Era um aroma denso, úmido, como se as raízes das árvores tivessem começado a liberar algum tipo de resina invisível. Um perfume de coisa fermentada, misturado com barro molhado e folhas esmagadas. Era o cheiro de terra aberta, terra recém-acordada, terra inquieta. Às vezes, esse cheiro surgia no meio da madrugada, invadindo as narinas dos que dormiam, fazendo alguns acordarem ofegantes, como se estivessem sendo chamados por algo que não sabiam nomear. As correntes penduradas nas paredes do engenho começaram a vibrar com frequência. Ninguém sabia explicar. Não havia vento, não havia movimento próximo. Elas simplesmente balançavam, emitindo um som metálico lento, compassado, quase como um cântico mecânico. Para quem prestava atenção, parecia haver um ritmo, como se algo estivesse contando tempo no escuro, como se o metal estivesse sendo tocado por dedos invisíveis. Os escravizados começaram a evitar passar perto das correntes à noite. Alguns diziam que sentiam um arrepio ao caminhar diante delas, como se o metal estivesse chamando. A água, antes clara, começou a escurecer sempre no mesmo horário. Entre 2 e 3 da manhã, todos os poços viravam espelhos negros, negros como breu, negros como buracos sem fundo. Quem olhava para dentro não via apenas a sua sombra, via sombras que se moviam sozinhas, sombras que não eram reflexos de nada visível. Era como se algo rastejasse lá embaixo, algo que não tinha forma, mas tinha intenção. E ao amanhecer, sempre ao amanhecer, a água voltava a ser cristalina, como se a noite fosse uma tinta viva e o dia a lavasse. Os objetos dentro da senzala começaram a reorganizar-se à noite. Não era bagunça, não era descuido, era arranjo. Tinas de água que haviam sido deixadas em um canto pela manhã eram encontradas alinhadas lado a lado, formando um caminho, como se alguém estivesse marcando direções. Bonecas de palha que as crianças deixavam no chão eram encontradas sentadas, com as costas encostadas na parede, todas olhando para o mesmo ponto do teto, como se aguardassem algo que viria de cima. Potes de barro eram empilhados em formas de pequenos totens, quase rituais, com precisão que nenhuma criança ou adulto faria por brincadeira. Tecidos eram dobrados em triângulos, triângulos perfeitos, sempre apontados para o mesmo canto da senzala, um canto que ninguém queria ficar perto depois disso. Foi com os pássaros que o terror silencioso tomou forma. Pássaros mortos, nunca feridos, nunca ensanguentados, somente mortos e arranjados, sempre em forma de círculo. Às vezes círculos pequenos, com 4 ou 5 aves. Às vezes círculos grandes, com dezenas. Alguns círculos tinham um pássaro no centro, como se fosse o coração da mensagem. As mulheres sabiam o que aquilo significava. Círculos são portais. Círculos são avisos de alinhamento. Círculos são pontos de passagem entre mundos. Algumas mais velhas choravam silenciosamente quando encontravam um círculo de pássaros. Não por nojo, não por horror, mas por reconhecimento. Elas sabiam que aquilo não era ameaça, era mensagem. E mensagem antiga. Conforme os sinais se repetiam, o silêncio noturno tornou-se quase absoluto. Parecia que o som tinha medo de existir. Não havia grilos, não havia vento, não havia árvores grangendo.
Era como se a noite inteira estivesse segurando a respiração, aguardando o momento certo para revelar sua intenção. E nesse silêncio absoluto, as mulheres começaram a sonhar com um mesmo som. Um som profundo, um som subterrâneo, um som parecido com passos. Passos de algo que caminhava lá embaixo, sob o chão, sob a terra, sob a senzala. Passos que não pertenciam a nenhum ser humano. Passos que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Passos que eram mais pesados do que deveriam ser, mas ao mesmo tempo suaves demais para quebrar as raízes. E cada passo parecia aproximar-se devagar, 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 como se procurasse alguém específico, como se estivesse farejando não o corpo, mas o destino. Antes de qualquer nome ser sussurrado com medo, antes de qualquer desaparecimento inquietar o engenho, havia alguém que já sabia. Não porque tivesse ouvido algo concreto, não porque tivesse visto uma figura no escuro, mas porque sentia, no corpo, no espírito, no ar, que algo antigo estava despertando. Algo que não escolhia a todos, algo que procurava, algo que chamava. Essa pessoa era Mãe Zoá. Quem era Mãe Zoá antes de ser Mãe Zoá? Mãe Zoá não era conhecida pelo nome que lhe deram na fazenda. Era conhecida pela presença, pela aura, pelo silêncio sábio que carregava. As crianças a temiam e a adoravam ao mesmo tempo. Os homens respeitavam, mesmo sem admitir. As mulheres buscavam nela respostas que ninguém mais podia dar. Seu rosto era marcado por rugas tão profundas que pareciam caminhos gravados por séculos. Seus olhos, porém, não tinham a fraqueza da velhice. Ao contrário, eram atentos, abertos, agudos como os de quem enxerga além das sombras, além das pessoas, além da superfície do mundo. Pareciam olhar através do tempo. Diziam que ela viera de uma linhagem de mulheres guardiãs, mulheres que, em sua terra natal, antes de serem capturadas e trazidas para o Brasil, cuidavam de rituais, protegiam caminhos espirituais, conversavam com espíritos ancestrais que viviam entre as raízes das árvores e o sopro do vento. Mesmo no cativeiro, essa conexão não foi apagada, foi silenciada, mas não destruída. Era como fogo coberto por cinzas. Bastava um movimento do mundo para reacendê-lo. A primeira noite em que Mãe Zoá sentiu a mudança começou com um arrepio. Aquelas horas entre o fim dos trabalhos e o início da madrugada sempre foram difíceis, mas aquela noite estava diferente. A temperatura estava mais baixa, apesar do calor sufocante do dia. As lamparinas tremulavam, como se algo soprasse nelas. Mãe Zoá acordou de repente. Não porque sonhou, mas porque escutou. Um som tão baixo que não poderia ser ouvido por ninguém que não tivesse alma antiga. Era um som vindo de dentro da terra. Um som semelhante a um tambor distante, mas não um tambor africano, não um tambor indígena. Era o tambor da própria terra. Ela se levantou devagar, seus joelhos rangendo, suas mãos tremendo heavymente. Andou até o centro da senzala, sentindo o piso de barro sob os pés descalços. A terra estava quente, quente demais. Ela colocou a mão no chão e sentiu algo pulsando. Eu sei que voltou. Ela murmurou. Eu sei o que você quer. As mulheres mais jovens se mexeram nas estiras, como se tivessem perdido o sono de repente. As crianças começaram a chorar sem motivo. O feitor ouviu a movimentação e veio ver o que acontecia. E o que encontrou foi apenas Mãe Zoá de pé, tocando o chão. Volte a dormir, velha! Ele rosnou. Mas ela não se moveu. E com a voz lenta, firme, imutável, respondeu. Há olhos na terra, senhor feitor,
e eles estão abertos. Ele riu, mas o riso saiu curto. Algo no olhar dela o incomodava. Na noite seguinte, a tensão era palpável. O ar parecia preso, como se estivesse disposto a rachar. As mulheres respiravam curto, as crianças tinham pesadelos, e Mãe Zoá teve a primeira visão. Ela acordou com um estalo, mais forte dessa vez. A terra tinha tremido levemente, como se algo mexesse debaixo da senzala. Um movimento lento, quase imperceptível, mas contínuo. Um deslizamento. Quando abriu os olhos, viu algo no canto da senzala. Uma sombra. Não uma sombra comum, não a sombra de uma pessoa, de um objeto ou de qualquer coisa existente no mundo físico. Era uma sombra compacta, como se fosse feita não de ausência de luz, mas de presença absoluta de escuridão. Uma escuridão que parecia girar, lenta, como um redemoinho preso dentro de si mesma. Ela não tinha olhos, mas Mãe Zoá sentiu que a sombra olhava e esperava. Você veio cedo. Ela sussurrou sem medo. A sombra começou a se mover pelo chão, deslizando, aproximando-se das estiras onde as jovens dormiam. Mas quando chegou perto delas, parou. Virou-se para Mãe Zoá, lenta, quase respeitosa, como se pedisse permissão para algo, ou como se procurasse orientação. Então Mãe Zoá entendeu. A terra estava chamando, escolhendo, e ela sabia que aquelas mulheres jovens eram as escolhidas. A terceira noite foi a mais marcante e a mais temida por todos que a presenciaram. Por volta das 3 da manhã, Mãe Zoá sentiu algo tocar a ponta dos seus dedos. Um toque gelado, delicado, mas firme, como se uma mão invisível se estendesse do chão para segurar a dela. Ela respirou curto por um instante. Não por medo, por reconhecimento. Ela se levantou, guiada por esse toque, e foi até o centro da senzala. As mulheres acordaram uma por uma, como se algum instinto profundo as alertasse. Os olhos, ainda sonolentos, começaram a abrir. E então, todas ouviram. Um som vindo do chão, baixo, lento, ritmado. Passos. Passos subindo. Passos se aproximando. Passos que não eram humanos, porque não tinham peso suficiente para rachar o chão, mas tinham intenção suficiente para atravessá-lo. Mãe Zoá sussurrou: "Eles vêm buscar." As mulheres mais jovens ficaram em silêncio absoluto. O feitor entrou às pressas, irritado, achando que alguém estava fazendo barulho. Mas quando viu todas as mulheres caladas, olhando para o chão, com um ar imóvel, sentiu um medo que nunca havia sentido. "Que diabos é isso?" murmurou. Mãe Zoá olhou para ele como se o atravessasse. "É o que vocês despertaram. E agora, ele veio cobrar." O feitor engoliu seco. Mandou que todos dormissem. Mandou que ela se calasse. Mandou. Mas a voz dele já não tinha força, porque ele também ouviu os passos. E pela primeira vez em muitos anos, ele teve medo do chão. Na quarta noite, algo mudou. O ar ficou mais pesado, o silêncio ficou mais denso e o chão ficou morno como o corpo humano. Mãe Zoá acordou com os olhos arregalados, como se tivesse visto uma imagem terrível dentro de um sonho que não lembrava, ou como se tivesse sido visitada por algo que não precisava de forma para se comunicar. Ela sabia. O momento havia chegado. Levantou-se devagar. Foi até o centro da senzala. O feitor dormia sentado, com a cabeça tombada, como se algo o tivesse apagado à força. As jovens respiravam inquietas, virando de um lado para o outro, murmurando palavras desconexas. Algumas choravam dormindo.
Outras pareciam sorrir. A terra pulsava. E então, exatamente às 3h17, a senzala ficou completamente silenciosa. Um silêncio tão absoluto que o mundo pareceu parar. Foi quando a primeira jovem desapareceu. Não houve grito, não houve luta, não houve marca. Ela simplesmente não estava mais lá. E Mãe Zoá, em vez de entrar em desespero, apenas fechou os olhos e disse: levou a primeira. Mas sua voz tinha respeito, não medo. O caderno que não deveria existir não foi encontrado por acaso. Nada neste engenho jamais aconteceu por acaso. Não depois do despertar da terra. O pequeno objeto estava enterrado sob uma camada espessa de barro, protegido por panos que, surpreendentemente, não haviam se desfeito com o tempo, como se mãos invisíveis tivessem guardado aquele testemunho para que fosse descoberto apenas no momento certo. Décadas depois, talvez um século, arqueólogos o encontraram por insistência de algo que nem souberam explicar. Um deles relatou que sentiu um chamado, uma sensação física de que deveria cavar exatamente ali, naquele canto esquerdo da senzala, onde a terra parecia mais firme do que o resto do chão. O que ele encontrou não foi apenas um caderno, foi uma voz presa em papel, uma verdade arrancada do silêncio, um relato que, em sua essência, não deveria ter sobrevivido. Mas sobreviveu, porque precisava sobreviver. A primeira impressão, o caderno que parecia vivo. O caderno era pequeno, feito de folhas grossas e amareladas, amarradas com um cordão trançado. Parecia frágil, mas quando segurado dava a sensação estranha de firmeza, como se carregasse energia, como se tivesse peso emocional, como se respirasse junto com quem o tocava. Os dedos que o abriram pela primeira vez tremeram, e não por medo, mas por reconhecimento inexplicável. Era como abrir um portal. Dentro dele havia uma caligrafia feminina, não uma caligrafia qualquer, uma escrita firme, ritmada, com letras que dançavam entre uma sofisticação inesperada e uma urgência desesperada. Cada traço parecia conter emoção, cada palavra parecia ter sido escrita carregando vida. E o mais inquietante, boa parte do conteúdo estava intacta, como se uma proteção invisível tivesse envolvido o caderno, impedindo que o tempo o destruísse. O que havia ali dentro não era simples relato, era sobrevivência. Primeira página. A recusa da versão dos senhores. A primeira frase ocupava a página inteira, escrita com tinta forte, quase agressiva. Não somos levadas, somos recolhidas. Era uma afirmação. Não um medo, não uma hipótese, não um devaneio. Era a verdade crua, e a autora quis deixar isso claro de imediato. A segunda frase vinha logo abaixo, sublinhada. Quem olha de fora nunca entenderá. Era como se ela já previsse que aquele caderno um dia seria encontrado por olhos que não viveram o horror do engenho, nem a promessa profunda que pulsava sobre o chão. Segunda página. A parede viva da senzala. A autora começa a relatar sensações. A parede não é parede. Aos olhos do feitor, sim, mas aos olhos de quem sente, ela respira. Ela diz que à noite o canto esquerdo da senzala pulsava levemente, como se tivesse um coração próprio. Ela diz: quando encosto o ouvido, ouço como se alguém falasse lá dentro. Mas não são palavras, é vibração. Esse trecho coincide com relatos de outras mulheres que, anos depois, mencionaram o mesmo canto da senzala como o ponto mais quente, mais vivo, mais carregado. Era o canto onde as bonecas de palha sempre viravam sozinhas, o canto onde o ar parecia mais denso. Era o canto onde a terra tocava o mundo. Terceira página. O chão que vibra. A autora continua. Há noites em que o chão treme.
não como tremor de terra, mas como se alguém caminhando lá embaixo estivesse subindo degraus. Ela descreve sentir os passos vindo do subsolo, não com os ouvidos, mas com o corpo, como uma vibração que sobe pelas pernas, alcança o peito e aperta o coração como se estivesse sendo chamado. Depois escreve: não sinto medo, sinto reconhecimento. Essa frase se repete ao longo do caderno. Ela não sente pavor, não sente ameaça, sente ligação, como se aquele chamado fosse para ela, como se ela já tivesse conhecido aquilo em outra vida ou em outro mundo. 4ª página. As velhas sabem. A autora revela algo intrigante. As mais velhas sabem o que está acontecendo. Elas não dizem, mas os olhos delas dizem tudo. Ela descreve Mãe Zuá, sem mencionar o nome, como uma mulher que carrega segredos que não pertencem a este mundo. Uma mulher que sabe ler o chão como outras leem o céu. E ela relata: quando o chão pulsa, as velhas se levantam. Elas fecham os olhos e murmuram palavras antigas. Palavras que não entendo, mas que soam como pedido de permissão, ou como saudação. O respeito é evidente. E o medo não é delas, é do mundo ao redor. 5ª página. O símbolo invisível. A autora começa a registrar acontecimentos visuais e físicos completamente coerentes com o que os arqueólogos descobriram depois. Há noites em que vejo espirais no chão, não desenhadas com mãos humanas, desenhadas com luz fraca, como se a terra brilhasse. Ela diz que as espirais aparecem apenas por alguns segundos, depois desaparecem. Ninguém mais as vê, apenas algumas mulheres sensíveis ao chamado. E ela acrescenta: o olho fechado é o mais estranho, porque ele aparece até quando não aparece. Eu sinto quando o olho está olhando para nós. Essa frase foi encontrada em 3 trechos diferentes do caderno com a mesma caligrafia firme. 6ª página. O canto. A autora começa a narrar um fenômeno que poucas sobreviveram para relatar. Eu ouço um canto. Ele não vem de cima, nem de fora. Ele vem de dentro da terra. Ela descreve o canto como uma melodia feminina, suave, mas profunda, como se muitas vozes fossem uma só, como se fosse um coral de mulheres que já não existem para os vivos, mas existem para nós. O canto às vezes parecia arrastá-la durante o sono, como se alguém chamasse o seu nome. Sempre o seu nome, somente o seu nome. 7ª página. A porta invisível. Este é o trecho mais perturbador e o mais claro. Existe uma porta, onde não há porta, onde os olhos não veem, mas onde o corpo sabe entrar. Ela descreve caminhar pela senzala de madrugada, guiada por algo que não controla. Diz que ao tocar a parede, em certos momentos, ela fica macia, vibrante, como se fosse pele. E ela acrescenta: eu sinto que por trás dela há um caminho, não para fora, não para longe, mas para baixo. Um caminho para o subsolo, para o antigo, para o ancestral. O trecho final, escrito com pressa, quase ilegível. As últimas frases do caderno são tremidas, como se a autora tivesse escrito com as mãos tomadas de pressentimento ou medo, ou chamada por algo irresistível. As frases dizem: se eu voltar, não volto sozinha. Se eu não voltar, não chore por mim. Eu não fui levada, eu fui devolvida. E o caderno acaba. Não falta página, não falta tinta, não falta nada. A autora simplesmente não voltou. Os desaparecimentos não começaram com explosão. Começaram com silêncio. Não o silêncio comum da noite, mas um silêncio carregado, inquietante, que penetrava nos ossos e obrigava cada pessoa dentro do engenho a olhar para a escuridão como se ela tivesse olhos. Olhos que observavam, esperavam, pensavam.
E quando o primeiro desaparecimento ocorreu, o engenho não reagiu com ordem, como era esperado em situações de fuga, mas com caos. Um caos que crescia devagar, como erva daninha, ocupando cada canto da fazenda. O engenho começa a sentir o peso do invisível. Os primeiros a reagir foram os escravizados. Eles perceberam rapidamente que aquilo não era obra humana. Ninguém podia entrar na senzala trancada por fora. Ninguém podia sair dela sem deixar rastros. E ninguém podia desaparecer sem que os sonhos das outras mulheres anunciassem antes. As mulheres começaram a acordar tossindo, chorando, respirando fundo como se tivessem corrido. Algumas murmuravam nomes enquanto dormiam. Outras chamavam por ancestrais que nunca tinham mencionado antes. Mas o mais aterrorizante era o olhar delas. Olhares vazios, profundos, como se estivessem acordadas dentro do sonho e sonhando dentro da vigília. Aquelas que sonhavam eram as primeiras marcadas pelo chamado. Os homens escravizados começaram a dormir afastados da parede da senzala, como se tivessem medo de que algo saísse dela. Os olhos deles já haviam visto muito, mas nunca algo assim. O pânico silencioso dos senhores. Quando o primeiro desaparecimento foi descoberto, o senhor do engenho ficou horas tentando formular uma justificativa racional. Ele caminhava de um lado para o outro, segurando um lenço úmido na mão, enxugando o suor frio que insistia em escorrer pela testa. Ela fugiu, repetia, mais para si do que para os outros. Mas a palavra fuga não se sustentava, porque não havia pegadas, porque não havia marca de arrombamento, porque não havia barulho, porque as correntes da porta estavam intactas, porque os cães, que deviam latir, não latiram. A verdade era mais simples e mais assustadora do que qualquer justificativa humana. A mulher desapareceu dentro de uma senzala fechada. Desapareceu como se nunca tivesse existido. O senhor, incapaz de admitir isso, mandou que os capatazes a encontrassem. Mandou que vasculhassem o mato. Mandou que revistassem os rios. Mandou que interrogassem todos. Mas ninguém tinha o que dizer. Porque ninguém tinha visto nada. Porque o sumiço não tinha acontecido diante de olhos humanos, e sim diante da terra. Os capatazes voltaram com as mãos vazias e com o rosto marcado por algo que não queriam admitir: medo. Os padres começam a pressentir o inexplicável. A notícia se espalhou rápido e o padre local foi chamado para expulsar o mal. Ele chegou com um crucifixo grande, água benta e uma bravura forçada que tremia nas mãos. Ao entrar na senzala, sentiu a temperatura cair. O ar parecia mais pesado, como se carregasse histórias que nenhum deus cristão era capaz de apagar. O padre aspergiu água benta. A água caiu no chão e evaporou, como se a terra estivesse quente por dentro. O padre engoliu seco, mas tentou manter a pose. Rezou em latim, rezou alto, rezou forte. Nada mudou. O silêncio permaneceu intacto. A sombra do canto esquerdo parecia ainda mais densa. Foi então que ele percebeu algo que não contou a ninguém. As mulheres não tinham medo da senzala. O medo era só dele. Elas observavam o padre com olhos que pareciam dizer: nada do que você traz funciona aqui. O padre saiu pálido. Pálido como quem olha para algo que está fora da sua fé e fora do seu mundo. Os capatazes perdem o controle. Quando o segundo desaparecimento ocorreu, o engenho entrou oficialmente em um estado de colapso psicológico. Os capatazes começaram a discutir entre si. Acusavam uns aos outros, acusavam os escravizados, acusavam bruxaria, acusavam feitiçaria, acusavam o padre por não rezar direito.
mas em cada discussão havia um medo primordial escondido. Eles sabiam, no fundo, que aquilo não era obra humana e que estavam lidando com algo que não podiam bater, algemar ou matar. Um capataz jurou ter visto uma mulher atravessar a parede como névoa, mas ninguém acreditou nele. Outro disse que sentiu mãos pequenas puxando seu tornozelo enquanto dormia, como se o chamassem para debaixo da cama. Um deles teve um ataque de pânico e tentou fugir à noite. Foi encontrado no dia seguinte, escondido na mata, murmurando: "Tem gente andando lá embaixo, gente que não devia andar." O Senhor mandou açoitar esse capataz por covardia, mas o castigo não apagou o horror dos olhos dele. Olhos que ainda viam alguma coisa mesmo após serem fechados. A divisão dentro da senzala. As mulheres escravizadas estavam divididas em 2 grupos: as que sentiam o chamado e as que temiam o chamado. As que sentiam eram jovens, mas também havia mulheres mais velhas. Elas começavam a ter sonhos repetidos, uma sequência que mudava de acordo com a noite, mas que sempre levava ao mesmo lugar: um túnel de terra, um corredor escuro, uma luz muito fraca no fim, e vozes femininas cantando. Essas mulheres acordavam com lágrimas escorrendo, como se tivessem visto algo belo e assustador ao mesmo tempo. As que temiam não sentiam um chamado diretamente, mas percebiam quando ele estava próximo. Elas ficavam inquietas, seguravam as crianças com força, murmuravam orações antigas aprendidas com as matriarcas africanas. Orbitavam Mãe Zuá como se ela fosse a única âncora segura. E no centro de tudo, Mãe Zuá continuava observando, sempre sabendo. O Senhor começa a perder o controle da própria casa. Quando o 3º desaparecimento ocorreu, o Senhor deixou de fingir racionalidade. Ele começou a ter ataques de raiva, atirava utensílios no chão, derrubava móveis, cuspia acusações sem sentido, gritava que ninguém foge dele. Mas a verdade era simples e crua. Ele havia perdido o controle do engenho. A senzala já não pertencera a ele há muito tempo. E agora, o engenho inteiro também não pertencia mais. A escravidão dependia de controle. Mas como controlar algo que vinha debaixo da terra? A noite em que o engenho tremeu. A situação atingiu o ápice na noite em que todos sentiram o mesmo fenômeno. A terra tremeu, não como terremoto, não como abalo, mas como se algo estivesse caminhando por baixo. As lamparinas balançaram, os cães uivaram, as mulheres acordaram de repente. E a sombra no canto esquerdo ficou maior, como se estivesse se alimentando da energia que surgia do subsolo. O feitor correu até a senzala e encontrou todas as mulheres acordadas, sentadas, em silêncio absoluto, olhando fixamente para o chão. E no chão, ele viu o barro se mover. Não muito, apenas o suficiente para perceber que algo respirava. O feitor quis fugir. O coração disparou, as mãos tremeram, mas seus pés não obedeceram. Porque naquele exato momento ele entendeu o que Mãe Zuá já sabia. A noite tinha ganhado forma e ela estava faminta.